Doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, a residir em Maputo, Paola Prandine acaba de apresentar sua tese de doutoramento e discute as relações históricas, culturais, toda uma questão de branquitude, mas também vai mais a fundo e percorre pelo passado comum entre Moçambique e Brasil, no que diz respeito à história colonial, mas também vai à África do Sul para discutir aspectos que ligam estes três países. É com Paola que vamos conversar nos próximos minutos. Obrigado, Paola, por mais uma vez aceitar o convite para estar conosco. Como é que estás? Eu que agradeço, estou bem, obrigada. Um prazer retornar aqui. Pois. O que te leva a escolher este tema com bastante interesse para discutir relações de forma muito transversal entre Moçambique, Brasil e África do Sul? Bom, tudo na verdade inicia em 2018, quando eu ingresso no doutoramento na Universidade de São Paulo, no Brasil. E inicialmente era uma pesquisa que ia ter lugar apenas no Brasil, mas em uma viagem que eu fiz ainda no primeiro ano do doutoramento, à África do Sul, eu percebi que havia ali muitas semelhanças de algumas questões que eu já estava a pensar para a pesquisa no Brasil. E por isso voltei à África do Sul, permaneci 6 meses iniciais e nessa de estar esses 6 meses iniciais em Joanesburgo, tive a oportunidade de vir a Maputo. E quando venho a Maputo, percebo que, puxa, Maputo também cabe, não é, nessa reflexão que eu estou a fazer. E isso então fez com que eu voltasse a São Paulo, conversasse com a supervisora do doutoramento, que foi a professora doutora Maria Cristina Mungioli, e expliquei para ela, não é, o que fazia, o que estava dentro, né, da minha cabeça, como que eu via essas relações, e ela concordou, e isso fez então com que eu regressasse a Moçambique, mais especificamente aqui à cidade de Maputo, e desde então foram anos, eu estive aqui durante toda a pandemia, acabei não regressando ao Brasil porque percebia que fazia muito sentido continuar aqui por uma série de razões, inclusive pela pesquisa. E desde agora de maio defendi, não é, a tese do doutoramento lá na Universidade de São Paulo, então fui a São Paulo novamente para fazer parte da defesa e voltei agora para iniciar o pós-doutoramento aqui em Maputo. Pois. Quais são os elementos fundamentais nessa discussão sobre Moçambique, África do Sul e Brasil, das questões históricas, a questão da branquitude, etc., que é uma conversa muito atual, cada vez mais atual e relevante quando pensamos o papel da história para a compreensão do que se passa hoje entre os nossos povos e nos nossos países? Sim, eu não sou historiadora, não é? Faço toda a minha caminhada dentro das ciências da comunicação, mas sem dúvida alguma, olhar para o processo histórico é muito importante para compreendermos a contemporaneidade. Claro. Então, eu faço, né, esse caminho, acabei por construir uma organização teórica da tese em que eu tenho um capítulo em que eu analiso, né, de que forma que a branquitude, ou seja, essa ideia do privilégio branco, da supremacia, da hegemonia, né, branca colonial, ela recorta as nossas vidas nos dias de hoje, isso enquanto uma herança colonial, seja aqui em Maputo, seja em São Paulo ou em Joanesburgo, mas mais especificamente no território das escolas, porque eu, né, converso com docentes de educação básica dessas cidades para chegar nesses capítulos. E então a tese tem um capítulo teórico antes ainda da análise das entrevistas que eu faço, né, essas reflexões para cada país com autorias locais ou de pesquisadores, pesquisadoras que estiveram em loco para desenvolver as suas pesquisas. Ok. Até porque eu acredito que a pesquisa não é feita nunca sozinha, não é? Nós não fazemos isso Claro. de maneira individual, é um processo que é coletivo, é um Claro. processo de muitas vozes, de muitas leituras que falam conosco. Essa visita à literatura é já um indicador claro de que é um processo coletivo, não é? Essa busca por Pois. outros saberes do que já se fez. Exatamente. E isso para mim é um valor muito forte e era também uma preocupação muito grande de ter uma abordagem que de fato fosse não só respeitosa com cada uma dessas culturas, até porque estamos a falar de culturas diferentes,
E não se trata de uma pesquisa comparativa, mas de uma pesquisa que olha para as especificidades desses territórios e busca identificar como que essas dinâmicas de branquitude e das colonialidades ainda habitam principalmente a identidade docente, a identidade de educadores e educadoras que estão ali no dia a dia com os estudantes, seja na educação primária ou na educação secundária. Não é? E a base para essa conversa, claro, a sua pesquisa está muito centrada numa figura muito importante, pilar, que são os docentes, mas também são os estudantes, mas acima de tudo as ferramentas que são a matéria de trabalho e de funcionamento das escolas, da academia, que são os programas de ensino, na verdade. Como é que podemos discutir esses materiais, esses conteúdos, a forma como são pensados, são discutidos, quem os define e quais são os pressupostos que devem ser pensados, repensados e que muitas vezes determinam a sua concepção, a sua criação? O meu olhar não foi diretamente ligado aos manuais, não é, aos livros didáticos, até porque isso demandaria um processo ainda maior da pesquisa e nós, na pesquisa acadêmica, temos que fazer cortes e cortes e cortes, não é, usar muitos filtros para conseguir ter alguma profundidade e alguma inovação naquilo que pesquisamos. Mas, enquanto pesquisadora e alguém que tem trabalhado com formação de educadores já há mais de 15 anos, a percepção que eu tenho é que, inevitavelmente, esses manuais, esses recursos pedagógicos, sejam eles quais forem, eles estão completamente transversalizados pelas nossas formas de ser e estar no mundo. Então, se vivemos numa sociedade em que a estrutura, né, a maneira que pensamos, a maneira que olhamos para o mundo que nos rodeia, ela ainda é bastante colonial, não tem como o material que utilizamos não ser também, muitas vezes, ter uma semelhança, uma consequência, um resultado, exatamente, não é, dessa mentalidade. Óbvio que há exceções, claro, e eu acho que temos, né, dentro da educação, falado já nos últimos anos da importância de se pensar e de agir para uma educação decolonial, mas é um desafio muito grande, porque não há como a escola ser uma bolha. Ela, na verdade, é um dos organismos sociais mais importantes que está o tempo todo em troca com a sociedade, não é, em que essa escola habita. Então, é inevitável que essas trocas aconteçam, sejam para o lado bom ou para o lado ruim. E, por isso, a importância de estabelecer críticas enquanto sociedade em relação ao que somos e ao que queremos ser. Claro, claro. Né? Numa perspectiva daquele Adinkra de Gana, né, de Sankofa, que é ilustrado por aquele passarinho que tem, né, os pezinhos para frente, mas a cabeça está voltada para trás. Então, a importância de olharmos para a nossa história, para continuarmos seguir em frente, né, a caminhada, mas sem, né, deixar de ter em mente essa ancestralidade positiva, mas também as feridas entreabertas que a colonização deixou, não é, nesses países, seja colonizados por Portugal, como o caso do Brasil, o caso daqui de Moçambique, ou por outras nações europeias, como no caso da África do Sul. Ok. Claro, diz essa célebre frase de Samora Machel, não vamos esquecer o tempo que passou. São Paulo, uma cidade cosmopolita onde habitam pessoas e várias culturas do Brasil e do mundo. Joanesburgo, também uma cidade sul-africana muito intensa na sua atividade e na sua forma multicolor de se apresentar. E Maputo, uma cidade também que é disso um exemplo, bastante rica em pessoas, nacionalidades e de vários aspectos que caracterizam a diversidade que é Moçambique. Moçambique tem sua diversidade do ponto de vista, sim, de hábitos, etc. E essas três cidades são de certo modo lugares muito
muito importantes para o trabalho que desenvolve, a Universidade de São Paulo, Joanesburgo, onde esteve também a trabalhar, e aqui em Maputo. Quais são os aspectos muito particulares e que trazem de cima essa conversa da importância de refletirmos sobre o papel dos educadores e analisar os educadores nessa perspectiva de história e nessa perspectiva, sobretudo, do nosso percurso e da forma como o sistema de educação acontece? Então, para mim, a grande importância estava em estabelecer um diálogo franco, aberto, com essas e esses docentes, de modo que eu pudesse, né, compreender um pouco melhor de que currículo estamos a falar e como que estamos a aplicar esse currículo. E isso foi um achado, vamos dizer assim, da pesquisa que para mim foi bastante importante e necessário de se refletir, que em todos os casos, independentemente da cidade pesquisada, os educadores, as educadoras que eu entrevistei foram patentes no sentido de dizer, sim, ainda temos uma educação eurocentrada. No caso do Brasil, dizia-se que é em torno de 80%, 90%. No caso daqui de Moçambique também há educadores que diziam que gira aí em torno de 70%, 80%. E no caso de Joanesburgo também, né, dentro dessa mesma faixa. E por mais que haja, e isso também era muito patente nas falas dos educadores, por mais que haja iniciativas de decolonização desses currículos, no caso, por exemplo, daqui de Moçambique, toda a luta que tem sido feita para emprego de uma educação de línguas banto dentro das escolas públicas, não é, que tem sido já feita aí por muitos anos, tem inclusive um programa de educação de línguas banto previsto aí até 2024, Sim. que está em curso agora. Ainda que haja essas iniciativas, esses educadores, essas educadoras não consideram que são suficientes para descolonizar ou decolonizar esses currículos. Inclusive porque na compreensão dessas pessoas, ainda temos marcas coloniais que estão no dia a dia, no cotidiano da escola, que estão, por exemplo, em demandas que essa escola cria, de verticalização, de autoritarismo, de maneiras de sentar na classe, de maneiras, né, de falar, por exemplo, tanto aqui quanto na África do Sul, ainda é um problema o estudante do ensino secundário falar uma língua que não seja a língua do colonizador. Ainda é colocado isso enquanto um problema, né? Aqui em Moçambique deve-se falar português e essa criança, esse estudante, que já não é mais necessariamente criança, adolescente, jovem, é corrigido quando fala a sua língua materna, não é? Ou uma língua local, né, que não necessariamente é a língua portuguesa, no caso, né, de ter tido esse acesso a essa educação. Enquanto que, na minha perspectiva, dentro de uma crítica à branquitude, de uma crítica às colonialidades, isso poderia ser visto como uma potência muito grande para que essas pessoas, esses jovens, conseguissem aprender mais rápido, ter mais, né, condições de apreender, né, com 2 Es aí no verbo, aquilo que está a ser ensinado. Porque nada melhor do que você aprender na língua que você tem mais familiaridade. E é um exercício também de empoderamento ou apropriação? Pois, sem dúvida. E um exercício que eu acredito que seja transformador, inclusive para a construção identitária dessa pessoa, não é? Eu venho de um país em que nós, infelizmente, quase não temos mais outros idiomas, outras línguas, visto todo o genocídio indígena que aconteceu no Brasil. E isso foi uma perda muito grande, né? Isso demarca, inclusive, relações de muita opressão e que se veem até hoje conduzidas no Brasil exatamente por falta dessa valorização. Obrigado, Paula, aprendendo pela presença. Parabéns por este trabalho de pesquisa e voltarmos a conversar num futuro não muito distante. Tá ótimo, muito obrigada.